Bem, queridos, a passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 6 e o versículo de número 68. João, capítulo de número 6, o versículo de número 68, as palavras de Pedro, tão tremendas, tão profundas. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. O título dessa mensagem não poderia ser outro, mas as palavras da vida eterna. É uma afirmação notável do apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Tu tens as palavras da vida eterna. Tão notável quanto a afirmação foi a pergunta feita a Jesus por esse discípulo: Senhor, para quem iremos nós? Oh, amigos, com isso Pedro estava dizendo: Senhor, que outro mestre nós poderíamos jamais seguir? Quem semelhante a ti nos guiaria para o céu? Quem escriba, fariseu, sacerdote, líder religioso pode jamais revelar as palavras que trazem vida eterna a uma pessoa? Oh, quem poderia salvar as nossas almas da condenação e da perdição e do juízo de Deus, onde nós encontraríamos paz, consolação e certeza? Quem pode responder às nossas inquietações mais profundas e nos trazer uma resposta que satisfaz todos os nossos questionamentos, senão tu, Senhor? Para quem iremos, Senhor? Pedro sabia, nessa altura de sua vida, ao seguir a Jesus Cristo, que as palavras de Jesus não eram meros pronunciamentos religiosos, que Jesus era alguém que falava como nenhum outro homem jamais falou na face da terra, e que as suas palavras eram vitais, dinâmicas, cheias do Espírito de vida, capaz de transformar a disposição, a mente, o caráter, a vida inteira de um ser humano que ouvisse e respondesse às suas palavras. Ele já sabia nessa altura, no início do ministério, que as palavras de Jesus Cristo eram o meio pelo qual uma pessoa poderia encontrar a certeza de salvação e de vida eterna. Não havia ninguém que pudesse ensinar aqueles discípulos. Os líderes religiosos daquela época, os representantes da religião judaica, eram homens de mente corrupta e corrompida. Eram pessoas que tinham se afastado da pureza e da verdade declarada no Antigo Testamento sobre o Messias, sobre arrependimento, sobre fé nele, sobre a necessidade de alguém que morreria no lugar de homens e mulheres. Eles tinham se afastado tanto dessa mensagem e assim eram inaptos para conduzir o povo de Israel. Mas aqueles discípulos viram em Jesus Cristo um ensino, uma mensagem de vida eterna, que conduz à vida eterna. E é isso que Pedro está dizendo aqui: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras, a mensagem, o ensino de vida eterna, que conduz à vida eterna, vida para além do túmulo, vida para além da matéria, vida para além das coisas passageiras dessa realidade que nós nos encontramos. Tu comunicas, Senhor, palavras que elevam a alma humana e que nos faz conhecer o sentido e o propósito de nossa existência e que dão perdão, certeza de salvação, certeza de eternidade. Vida eterna, queridos, vida eterna é o que há de mais importante, o que há de mais vital, o que há de mais necessário para uma pessoa buscar e encontrar antes que os seus dias se concluam neste mundo. Vida eterna é o oposto da condenação eterna, do juízo de Deus por nossos pecados, quando esta jornada chegar ao fim e nós entrarmos na presença de nosso Deus. Vida eterna é o resultado de uma vida voltada para o Senhor Jesus Cristo, uma vida que encontrou pelo arrependimento de pecados perdão, reconciliação com Deus, certeza de vida eterna. Vida eterna é perdão de pecados, vida eterna é a remoção do peso da culpa por tantos pecados. Vida eterna é reconciliação com Deus, é céu, é paraíso restaurado, é eternidade na glória. Oh, amigos, a eternidade é o que está implícito nessas palavras. Para quem iremos, diz Pedro? Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna.
E se nós somos homens e mulheres nesta noite que temos pecado contra Deus de alguma maneira, e certamente nós somos essas pessoas, e se a nossa consciência de alguma maneira nos acusa de pecados, e se nós somos pessoas que se veem continuamente se entregando a tentações e voltando a pecar contra Deus de muitas maneiras, e se há em nossas costas um registro de tantos anos de pecados, então a nossa necessidade nessa noite é de perdão, é de salvação, é da remoção da culpa diante de Deus, e isso somente Jesus Cristo pode dar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se um pecador busca outro caminho nesta vida, isto é, outro caminho qualquer que seja, ele irá vagar espiritualmente ao longo de sua jornada, ao longo de seus dias, pela vida, e então morrer e ser condenado por Deus. Assim, amigos, se essa é a tua situação nesta noite, ouça com calma essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus, ou ouvir o Evangelho sendo comunicado direto da palavra, porque as palavras que Ele diz são palavras de perdão e de vida eterna. Se a tua necessidade, como a necessidade de todo homem e mulher, é de reconciliação com Deus nesta noite, então atente para o que Jesus Cristo tem a dizer. Veja esse versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, a pergunta que Cristo fez: Senhor, para quem iremos nós? Tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Deixa-me indicar qual é o contexto onde essas declarações foram feitas. Havia mais uma vez uma grande multidão em volta do Senhor Jesus Cristo para ouvir, para ver os seus milagres. Essas eram pessoas que se declaravam serem discípulos de Jesus Cristo. E elas seguiam Jesus por toda parte, onde quer que ele estivesse. Elas saíam de suas vilas, deixavam seus afazeres e trabalho e se juntavam em torno do Senhor Jesus Cristo para ouvir o que ele tinha a dizer e ver o que ele realizaria. Muitos estavam ali não por causa do ensino, da mensagem que Jesus trazia. Eles estavam ali por causa dos milagres, por causa das curas, por causa dos pães e peixes que eram multiplicados. E é claro, as multidões estavam sempre em busca de espetáculo religioso. E não somente isso, eram judeus que tinham uma visão, foram ensinados, isto é, erradamente pelos escribas, a respeito do Messias. Eles tinham uma expectativa não bíblica a respeito do Messias que viria. Eles foram ensinados erradamente por aqueles líderes religiosos que o Messias prometido, quando viesse, seria um grande líder político que traria de volta aquele período de ouro de Israel, libertaria a nação do poder dos romanos, seria o Messias da prosperidade de Israel e levaria aquela nação de volta ao pináculo da fama e da riqueza e do poder. Um libertador social, um revolucionário, alguém que traria a emancipação daquela nação. Essa era a mentalidade da maioria, se não todos desses judeus que cercavam Jesus para ver os seus milagres, as curas e ouvir o que ele tinha a dizer. Uma ideia errada sobre a pessoa de Jesus Cristo. Mas o fato curioso e muito interessante é que no meio de todos esses milagres e curas que Jesus Cristo realizava, no meio de todas essas ações tremendas e miraculosas, Jesus Cristo pregava uma mensagem bastante clara, bastante diferente da conclusão que aqueles homens e mulheres chegaram. Jesus Cristo nunca disse ou ensinou que ele tinha vindo ao mundo para tornar Israel uma nação próspera, nem para livrar aquela nação do poder romano. Ele ensinava a todo tempo, de uma maneira clara, de uma maneira repetitiva e aberta, que ele viera a este mundo para tornar possível que aquelas pessoas que se arrependessem de seus pecados diante de Deus pudessem ser salvas e receber o perdão e a reconciliação de Deus, pudessem encontrar o perdão de seus pecados e a vida eterna. Ele pregava, nos diz o Evangelho, continuamente uma mensagem sobre arrependimento de pecados e sobre remissão de pecados através do seu sacrifício na cruz. Essa sempre foi a sua mensagem.
E de que maneira então eles chegaram a essa conclusão de que ele era um líder político, revolucionário, que haveria de trazer paz e saúde e prosperidade nessa vida somente? A grande maioria daqueles homens e mulheres, essa é verdade, não queriam essa mensagem sobre arrependimento, sobre fé, sobre voltar-se a Deus como um pecador arrependido. Eles não queriam relacionamento com Deus, isto é, eles não queriam perdão de pecados, apenas milagres, curas, esse tipo de coisa, não é prosperidade. E assim são muitas e muitas pessoas que naquela multidão estavam ali ouvindo o Senhor Jesus Cristo. Foram, isto é. Será esse, eles diziam, o Messias da prosperidade de Israel? Será ele que fará manar de novo leite e mel dessa terra? Ele duplica os pães e multiplica os peixes. Certamente esse é o Messias que vai alimentar o nosso estômago, vestir o nosso corpo e nos levar de volta à fama e ao sucesso. Então, quando ele começou a confrontá-los a respeito desse equívoco e dessa busca material por satisfação e conforto e segurança nessa vida, quando ele começou a confrontá-los e dizer palavras difíceis para eles ouvirem e engolirem, então eles começaram a virar as suas costas para o Senhor, e o Evangelho nos diz que já não mais seguiam a Jesus Cristo, porque eles não estavam interessados na mensagem sobre arrependimento, não estavam interessados em um Messias que haveria de morrer e ser humilhado e ressuscitar ao terceiro dia como um salvador de toda a humanidade e não somente dos judeus. E o Senhor Jesus Cristo então começa a lidar com eles e lidar com essa atitude errada em segui-lo, e aqui no versículo 26 desse capítulo 6 nós lemos essas palavras: Jesus respondeu-lhes à multidão e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E versículo 51 ele diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Palavras tremendas. É uma linguagem, você deve ter observado, parcialmente simbólica. Em parte é verdade que ele daria literalmente a sua carne, o seu corpo, não para ser comido, mas para ser crucificado, entregue em favor daquele povo. Ele faria isso de acordo com um plano previamente estabelecido, declarado pelos profetas, profecias, coisas que todo judeu tinha aprendido na sinagoga, que o Messias viria, ele entregaria o seu corpo para ser crucificado de acordo com profecias, e ele morreria, e sofreria, e seria assim, mediador entre Deus e o homem, aquele que tornaria possível a reconciliação com Deus. E Jesus chega em cena, nasce neste mundo, inicia seu ministério aos 30 anos de idade, exatamente como as profecias indicavam. E a sua linguagem, a linguagem do Messias, e ele dizia a todo tempo: vocês precisam de mim, do meu corpo, do meu sacrifício, da minha vida, isto é, para viver, não apenas de pão material, não apenas do maná que desceu do céu físico, vocês precisam de algo mais elevado, de pão espiritual. E assim ele começa a falar simbolicamente, mas isso soa tão difícil aos ouvidos daqueles homens e mulheres da multidão. Mas ele fez isso de propósito, para que aquelas pessoas que estivessem buscando a salvação, e aquelas pessoas que no meio daquela multidão tivessem um interesse espiritual genuíno, pudessem então dar um passo à frente e inquirir e perguntar: o que é isso? De que isso me afeta? Como isso perdoa os meus pecados? Eu estou aqui em uma busca espiritual. Ele está me falando sobre comer carne, beber sangue, o meu corpo. Eu sei que ele é o Messias, eu sei que ele é o Salvador. Deixe-me perguntar e questionar de que maneira eu devo responder essa mensagem, de que maneira isso me afeta. Aqueles que tivessem um grande interesse por salvação, paz, dessem um passo à frente e perguntassem e inquirissem o que significa isso. Como meus pecados podem ser perdoados, Senhor? E por outro lado, daí a dificuldade nessa linguagem proposital, aqueles que estivessem ali na multidão somente em busca de pães e peixes, e espetáculo e milagre,
e libertação política, bem, eles não teriam nenhuma paciência com esse tipo de linguagem do Senhor Jesus Cristo. O que Ele está dizendo? Darei o meu corpo, darei a minha carne. Então eles virariam as suas costas para essa mensagem e se voltariam para os seus afazeres por não entender, por não estarem preocupados com suas almas, e simplesmente rejeitariam o que Jesus Cristo estava dizendo e virariam as suas costas. Você percebe a atitude proposital de Jesus Cristo como uma linguagem parcialmente simbólica, para que aqueles que estivessem ali com uma busca espiritual se informassem mais e se aproximassem dele, e aqueles que estivessem ali somente por pães e peixes e milagre não aguentassem essa linguagem e virassem suas costas e voltassem atrás. Você percebe esse elemento? Foi de propósito. Fazer as pessoas darem um passo à frente em sua busca por maior conhecimento e fazer as pessoas darem um passo atrás e voltarem para trás porque não estavam ali por causa de uma consciência culpada em busca de perdão, porque não reconheciam seus pecados, porque não estavam interessados na mensagem. Essa foi a atitude do Senhor. O Senhor Jesus está passando um pente fino na multidão e fazendo uma peneiragem, se eu posso dizer, muito séria nesse momento. E somente permaneceriam ali depois dessas palavras duras de serem ouvidas aquelas pessoas que estavam em uma busca espiritual. Aquelas pessoas que seguiam a Jesus Cristo em busca de Deus. Aqueles que sinceramente tinham reconhecido seus pecados e tinham vindo a Jesus Cristo por causa da mensagem sobre o perdão, sobre remissão de pecados, sobre salvação. Pessoas em uma busca espiritual por Deus, por verdadeiro propósito, por paz, por certeza de vida eterna, e viam em Jesus Cristo o Messias, o Salvador que tanto esperavam e que agora estava diante deles. E o resultado dessa séria peneirada, e o resultado desse sério pente fino, nós lemos aqui no versículo de número 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E no versículo 66, desde então, daquele momento, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Nem todos viraram as costas. Muitos deles, nós não sabemos quantos, talvez, pelo bem do argumento aqui, uma multidão de 5.000 pessoas, 3.000 viraram suas costas. Muitos deles, que se diziam discípulos, seguidores, tornaram para trás e já não andavam mais com eles. Então ele se volta depois disso ao grupo particular, mais próximo dos 12 discípulos, e ele testa aqueles 12 discípulos que foram separados para o apostolado, e como teste, ele lança essa pergunta que nós lemos aqui no versículo 67. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirai-vos? E foi em resposta a essa pergunta que nós temos essas palavras tremendas do apóstolo Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Quão tremendo é ouvir isso. Palavras da vida eterna. Palavras que conduzem à eternidade. Palavras que conduzem a uma vida para além do túmulo, com Deus, consciente, viva e real, na presença do teu Criador, reconciliado com Ele. Palavras de vida eterna. Ah, amigos, Pedro não está representando aqui apenas 12 apóstolos, mas centenas de homens e mulheres e crianças que permaneceram naquela multidão e não viraram as suas costas, porque eram pessoas que estavam em busca por significado e propósito em suas vidas, e eles sabiam nessa altura que só encontrariam isso pela reconciliação com seu Deus. Deixe-me aplicar isso. Há muitas pessoas hoje em toda parte que enchem, que lotam os templos em busca de algo somente para essa vida aqui e presente. Há muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus Cristo e que vão aos cultos e reuniões e tomam a Bíblia em suas mãos por motivos errados. Elas buscam a Cristo, a Deus, ou se aproximam da religião cristã
em busca da satisfação de uma necessidade física, passageira, corporal. Amigos, aproximar-se de Deus ou buscar em Jesus Cristo meramente por uma necessidade corporal é mera grosseria e cegueira espiritual. Se você veio aqui neste local nesta noite, ou se você decidiu ir a uma igreja e começar a ler a Bíblia, em busca apenas de uma cura de uma enfermidade, da cura da tua conta bancária, de um relacionamento a ser restaurado, eu posso te dizer nesta noite que bem logo você irá virar as costas para esse caminho e voltar onde você estava. Você veio aqui nesta noite, eu tenho ido a igrejas, mas será que o motivo que te trouxe aqui foi um motivo correto? Foi por causa da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, palavras que podem te conduzir ao perdão e à salvação, ou apenas em busca de um benefício para essa vida? Algumas pessoas se encontram com alguma necessidade muito grande e no meio talvez de algum conflito, perplexidade, e essas pessoas dizem: eu preciso ir à igreja, eu preciso dar uma chance para Deus. Você ouve esse tipo de palavra hoje em dia. Quem sabe Deus não me ajuda a resolver isso? É melhor que eu vá à igreja, porque talvez a semana não corra bem se eu não for. Algumas pessoas estão no meio de dificuldades e há milhões, eu digo a você, nesta noite, neste exato momento, nesta cidade de São Paulo e no mundo inteiro, sentados dentro de uma igreja, afirmando serem seguidores do Senhor Jesus Cristo, mas simplesmente porque estão em busca de um benefício material, passageiro, para essa vida. Eu tenho uma dívida, alguns dizem. Eu tenho uma necessidade financeira, então deixe-me dar uma chance para Jesus, ir à igreja para ver se as coisas mudam. O meu casamento não está indo bem, vai à igreja, se aproxima de Cristo, quem sabe essas coisas não melhoram. Eu vou dar uma chance para a igreja e para Jesus. Será que você está se aproximando do Evangelho nesta noite pela mesma razão que aquelas multidões que viraram a costa se aproximaram de Jesus? Essa é a maneira errada de vir a Deus. Ali estava diante daquela multidão o Salvador prometido por Deus, que depois de tantos séculos sendo esperado chegar ao mundo, no entanto, tudo o que eles viam no Filho de Deus era uma oportunidade de avançar materialmente e ter as suas necessidades fisiológicas satisfeitas. Veja esse versículo 26, vós me buscais, não pela mensagem, pelos sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Amigo, o que leva você a se aproximar de Deus nesta noite? A envolver-se com a religião, a frequentar uma igreja evangélica? Você está buscando a Deus por quem Ele é? Aquilo que você deseja receber de Deus é aquilo que Deus está oferecendo no seu Evangelho ou algo mais? Será que nós somos como aqueles da multidão que tudo que nós buscamos é um entretenimento religioso no domingo? A mudança de uma situação difícil? Será que ainda estou debaixo da noção errada que o Filho de Deus veio a este mundo apenas para curar a minha conta bancária e curar os meus relacionamentos e curar o meu corpo? Se nós buscamos a Deus por coisas e benefícios para essa vida somente, amigos, nós não somos melhores do que esses homens e mulheres. Nós estamos com os nossos olhos apenas nos pães e nos peixes. Paulo descreve essa atitude errada com essas palavras: se esperamos a Deus somente para esta vida, para algo para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se eu espero em Deus e me aproximo de Deus para algo somente para esta vida, que triste. É triste porque nós possuímos almas eternas, almas que permanecerão para a eternidade ou com Deus, ou eternamente no inferno, banido da presença de Deus, longe da sua face, longe de Deus, que é luz, misericórdia e amor, em um lugar tão terrível, descrito pela palavra de Deus. E não importa, querido, o número na tua conta bancária,
as experiências que você possa ter tido nessa vida, pessoas importantes que você tenha conhecido, lugares que você tenha visitado, se no momento em que você for chamado por Deus para entrar na presença dEle, e você nunca buscou em Jesus Cristo o perdão de teus pecados e a salvação, o que será então? O que será ter ganho o mundo inteiro e perder a tua própria alma? Ouça essas palavras de Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro está falando aqui por centenas de homens e mulheres que se colocavam ou se colavam a cada palavra que Jesus Cristo dizia. Por quê? Porque eram pessoas que estavam em busca de significado e propósito para as suas vidas, procuravam conhecer a Deus, o seu Criador, pessoas preocupadas com a sua pecaminosidade, pessoas que queriam ter uma consciência limpa da mancha de seus pecados, serem perdoadas, pessoas preocupadas com seu destino eterno. E eles disseram: para quem iremos nós? Quem mais neste mundo é a fonte de vida? Quem mais neste mundo é a explicação do porquê nós estamos aqui? Quem mais pode nos dizer como encontrar a Deus? Quem mais, senão o próprio Filho de Deus? Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Quem pode nos levar para o céu, senão o Salvador? Transformar nossas vidas, nos fazer pessoas diferentes, infundir uma paz que não existia ali antes. Essa é a grandiosa pergunta de Pedro, uma das mais vitais perguntas que uma pessoa deve fazer em determinado momento de sua vida. Para onde irei, Senhor? Para encontrar paz e vida. Para quem você se voltaria além de Jesus Cristo? Para quem as pessoas se voltam hoje em dia e sempre além de Jesus Cristo? Bem, eu posso te indicar um número de direções que as pessoas se voltam nessa vida com frequência para encontrar alguma satisfação, propósito em sua vida. As pessoas se voltam para o materialismo. Eu posso encontrar alegria e satisfação atrás de bens, tendo coisas, adquirindo, ganhando mais e mais. Mas esses discípulos do Senhor Jesus Cristo, pensa só por um minuto, eram homens pescadores, a maioria deles. Eram pessoas que tinham seus próprios negócios, que compraram seus próprios barcos, trabalhavam para si mesmos, não eram funcionários. Na verdade, muitos deles tinham funcionários trabalhando para si, eram homens de negócios. Eram trabalhadores, mas faziam o melhor do seu trabalho e tinham alcançado algum sucesso. Eram pessoas que tinham propriedades, casas em Cafarnaum, em Betsaida, em outros lugares. Mas nada disso lhes satisfez. Nada disso alimentou as suas almas. E eles se consumiam mais e mais em seus negócios, na busca por bens, por posse, por nome, por sucesso. E estavam tão envolvidos em seus negócios que os negócios os consumiam. E assim aos poucos se sentiram insatisfeitos em suas vidas. E desejavam algo mais do que conforto e bens. Eles desejavam conhecer a Deus, o seu Criador, de fato e de verdade, e ter um relacionamento real e vivo com o seu Criador, e o propósito de suas vidas, e paz na alma e certeza de salvação. Oh, como eu espero que isso seja o mesmo com você nesta noite. Que você comece a ter uma grande, imensa fome por ser, por conhecer, por saber o propósito da tua existência, uma grande necessidade de perdão de teus pecados, como eu desejo que isso inicie hoje. Porque se isso não iniciar, você não terá nenhum desejo de ouvir as palavras de Jesus. E a tua vida será consumida atrás de pagar contas e adquirir conforto e bens e um nome neste mundo. Começa a ter fome e sede por sentido, para além das coisas materiais, e o desejo de perdão e de reconciliação com Deus e certeza de vida eterna. O materialismo não te dará isso. Um daqueles discípulos do Senhor Jesus Cristo era um homem chamado Mateus. Mateus era um homem extremamente rico.
Ele havia, com dinheiro comprado dos romanos, o direito de taxar o imposto de toda uma região na Galileia. E Mateus, nós lemos, possuía uma vasta propriedade, uma casa tão grande que conseguia acomodar todos os coletores de impostos. E nós lemos que quando ele deixou tudo para trás para servir a Cristo, ele pôde dar um almoço para ele, para os discípulos, para muita gente. Era um homem rico. Mas isso não o satisfez, porque ele tinha uma alma eterna dentro de si mesmo. E havia um senso e um desejo pelo conhecimento da verdade para além do túmulo, para onde ele iria, de ter os seus pecados que a sua consciência lhe acusava perdoados, e reconciliação com Deus e a certeza do perdão e do amor de Deus. E essa sede e essa fome precisou ser iniciada dentro dele. E foi uma fome, uma sede tão grande, tão imensa, que não é de se surpreender que quando Jesus passou pela beira da praia e viu Mateus, ele simplesmente disse: segue-me. E nós lemos que Mateus imediatamente se levantou. Como jamais alguém faria isso e deixaria todo esse ouro para trás, senão por causa de uma imensa sede por propósito e por perdão. Será que você tem sede na alma nesta noite? Foi isso que te trouxe aqui para ouvir essas palavras? Elas são palavras de vida eterna. Se você não está buscando a eternidade e o perdão nesta noite, essas palavras serão como nada em teus ouvidos, e logo você deixará esse local, e logo você estará de volta à tua vida e aos teus pecados novamente. Há pessoas que não se voltam ao materialismo somente, mas se voltam à busca por prazeres. E elas se voltam a todos os tipos de prazeres. E as suas vidas é como navegar por um mar de prazeres, ancorando numa ilha, ancorando noutra ilha de prazeres, naquela, nesse, e lugares e coisas. Mas prazeres são como ondas. Elas vêm e elas se vão. E elas custam muito caro, porque elas deixam um vácuo muito grande dentro de nós e uma necessidade por mais prazer, por maiores doses de prazer. E prazeres não podem fazer nada por você que seja duradouro, na verdade. Sim, há prazeres legítimos nessa vida, e maravilhosos e limpos, mas não podem fazer nada por você, porque você não pode viver se alimentando de chantilly e de refrigerante. Prazeres não dão substância à alma. Outras pessoas vão em busca de sensualidade. E como elas começam a provar a sensualidade, elas precisam de mais e mais e muito mais, e assim elas se tornam prisioneiras de desejos sensuais. E outras pessoas que vão atrás de prazer intelectual, mas descobrem com o passar do tempo que tem mais perguntas do que tinham antes de iniciar a sua jornada, e mais ansiedade por propósito e significado na sua vida do que tinham no início de sua pesquisa. E muitas vezes o resultado de muita leitura e muito estudo é um cansaço e um enfado na alma e um senso de melancolia. E elas descobrem que não é suficiente. Para quem nós iremos? Por propósito, por certeza, por satisfação. Há outras pessoas que adotam uma atitude muito curiosa. Eu tenho visto isso acontecer muitas e muitas vezes. São pessoas que decidem que não querem saber de nada profundo na vida. Elas não se interessam, não se importam sobre Deus, sobre a alma, sobre a eternidade, sobre o propósito, o significado, nada que lhes faça pensar, nada que lhes faça raciocinar. Elas decidem que não querem saber nada sobre Deus, nada que seja profundo, nada sobre propósito, nada sobre o final da vida e sobre a eternidade. Elas decidem em si mesmas e se entregam propositadamente a uma vida superficial e mecânica que não lhes cause dor na consciência, nem que lhes leve a pensar e considerar as grandes questões da vida. São milhões de pessoas que tomam essa decisão, para não terem que lidar com coisas que não entendem, nem querem entender, mas passam a descobrir no final dos anos de suas vidas que são mais vazias do que antes, e que a vida parece ser tão sem graça, e que precisam buscar algo, qualquer coisa, qualquer migalha de qualquer coisa que gere alguma emoção, ou prazer, ou satisfação. E a política de não se importar com as coisas eternas
não satisfez. Essa é a descoberta de muitos. Para quem nós iremos? Para a vida. Há outras pessoas que tentam um pouco de cada coisa. Por um tempo em busca de materialismo, por outro tempo em busca de prazer, por outro tempo sensualidade, mistura um pouco disso com outro. Quando uma coisa deixa de satisfazer, me entrega um outro projeto, uma outra busca, mas isso não satisfaz as suas almas. Amigos, para quem você irá em busca de verdadeira paz e sentido, não para o materialismo, mas para a pessoa de Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus que veio a esse mundo. E esses muitos discípulos que permaneceram ali com Jesus Cristo foram pessoas inspiradas por Jesus. Eles viram em primeira mão o poder divino em operação. Eles viram o poder de outorgar vida e de transformar pessoas, de perdoar pecados, o poder de satisfazer a alma humana. Eles conheceram e souberam que Jesus era de fato o Filho de Deus que veio ao mundo, e viram um Salvador perfeito. 3 anos andando com Jesus, esses discípulos. Nunca um erro, nunca uma palavra errada, nunca uma atitude descontrolada, nenhuma mancha em seu caráter, em sua postura, em suas palavras. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tremenda, uma pessoa cuja voz e disposição comunicavam amor, bondade. Como aproximava era o Senhor Jesus Cristo. Mesmo alguns daqueles discípulos tiveram um privilégio tão grande de ver a glória do Senhor, quando ali, naquele monte da transfiguração, como se ele tirasse a sua máscara humana e de repente a sua glória brilhasse. Eles viram aquele que falou como nenhum outro homem jamais falou. Ele viu aquele que tinha controle e domínio sobre a natureza, sobre a morte, sobre a fome, sobre a enfermidade, e foram testemunhas oculares de sua ressurreição e de sua ascensão ao céu. Eles viram tantas coisas, eles estavam certos que ele era o Filho de Deus. E assim, Senhor, Tu tens as palavras de vida eterna. Nesse mesmo contexto e nesse mesmo capítulo, o Senhor Jesus Cristo, falando para aquelas multidões, Ele declarou palavras tão profundas e maravilhosas. E se você observar o versículo de número 35, ele diz isso, tão tremenda essa declaração. E Jesus lhes disse, a mesma multidão: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Bem, isso levou os judeus a pensarem sobre o maná, o pão que caiu do céu durante a peregrinação no deserto. Séculos antes, quando os judeus, saindo do Egito, da escravidão, em direção à terra prometida, chegaram a um ponto em que não tinham alimento nenhum. E orando a Deus, Ele enviou um alimento tão maravilhoso, tão nutritivo, tão saboroso, pão caindo do céu. E o que Jesus Cristo quer dizer, como que pegando essa ideia do passado e dizendo, eu sou esse pão que desceu do céu, é que em áreas onde você e eu não conseguimos nenhuma ajuda para a nossa alma, nenhum auxílio para o nosso espírito, você deve buscar satisfação em Jesus Cristo. Ele é o pão que alimenta a alma. Você deve buscá-lo em mim, diz Jesus Cristo Salvador. Eu sou o pão que desceu do céu. Não há nessa vida, não há nesse mundo uma fonte e outra para satisfação espiritual além da pessoa e do ensino do Senhor Jesus Cristo. Ser reconciliado com Deus, ter meus pecados perdoados e a culpa removida. Se você busca por vida na alma, vida espiritual, nova vida, você deve buscá-la em Jesus Cristo, Senhor. Eu sou, diz Ele, o pão da vida. É isso que Ele quer dizer em outra passagem do Evangelho de João. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Que ilustração maravilhosa. Somente Jesus Cristo pode dar entendimento espiritual, iluminar a nossa escuridão. Somente Jesus Cristo pode te levar a conhecer a Deus e a alma e o significado dessas coisas. Eu sou a luz do mundo. Ele declarou um dia, eu sou a porta que abre para a eternidade, a porta que dá acesso a Deus e o perdão e uma vida para além do túmulo. Em outra ocasião ele disse essas palavras tão maravilhosas, eu sou a ressurreição
e a vida. E quando você morrer, quem levará a tua alma para Deus? Jesus Cristo. Somente Jesus. Os discípulos creram nele. Os discípulos viram a Jesus. Tu tens, diz Pedro, representando todos eles, as palavras de vida eterna. Palavras que dão vida eterna. Palavras de grande poder. Palavras eficazes. Você vem a Jesus Cristo que morreu por pecadores como eu e você. Você reconhece a tua necessidade nessa noite de perdão. Você se aproxima de Deus em oração e se arrepende diante dele. E ele te diz, receba vida. Essas são palavras de vida eterna. E você recebe essa vida na alma. E você recebe a certeza de que algo aconteceu dentro de você. E que um peso foi removido de tua alma. E que certeza de salvação te foi dada e infundida. Uma grande transformação dentro de você, no teu caráter, nos teus pensamentos, na vontade. E você é reconciliado com Deus. Tu tens as palavras de vida eterna. Porque somente Jesus Cristo e ninguém mais nesse mundo pode declarar essas palavras a você quando você reconhece os teus pecados e se arrepende diante dele. Perdoados estão os teus pecados. Essas são palavras de vida eterna. Amigos, nenhum homem, nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum conselheiro espiritual, nenhum Dalai Lama pode perdoar os pecados de alguém. Somente Jesus Cristo pode perdoar. Nenhum padre tem autoridade de Deus para perdoar o aborto, ou mentiras, ou a cobiça, ou a ganância, ou a avareza, ou a sensualidade, ou o roubo, ou tudo aquilo que nós fazemos e cometemos em pensamentos e em palavras. Um homem pode, sim, soberbamente e teatricamente pronunciar, perdoados estão os teus pecados, meu filho e minha filha, mas ele não possui poder para perdoar. Ele não possui poder para apagar o registro da culpa no céu, nem apagar o registro da culpa na consciência, nem transformar o caráter, nem dar vida dentre os mortos, nem mudar uma pessoa. Oh, amigo, só Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Só Ele pode dizer à tua alma, quando você clama a Ele, perdoados estão os teus pecados nessa noite. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Somente Ele tem palavras de vida eterna. Quando você vem a Ele com a tua real necessidade em tuas mãos de perdão e de salvação, e você se dirige a Ele como um pecador, somente Ele pode te assegurar e te dizer com palavras tão maravilhosas, quando você vem a Ele, se arrepende e crê, você é meu filho agora, você é minha filha, você me possui, e eu te abençoarei, eu te possuo, isto é, e eu te abençoarei, eu te protegerei, e te guardarei, e cuidarei de você, e te receberei no céu. Você agora é meu filho, é minha filha, e pertence a mim. Essas são palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna são palavras eternas. São palavras que não variam. São palavras que não podem mudar o seu conteúdo e a sua autoridade. São palavras eternas, porque são promessas eternas, feitas por um Deus eterno que não pode mudar. As promessas do político que você elegeu na última eleição já mudaram 1001 vezes. As promessas e declarações do teu chefe no trabalho, oh, quantas vezes elas já mudaram. As promessas que teus amigos te fizeram foram quebradas tantas vezes. Você mesmo já mudou e já quebrou tantas promessas. Mas essas são palavras de vida eterna e sempre continuarão a ser. Ouça essas palavras do Senhor Jesus Cristo, de compaixão e misericórdia, palavras de vida eterna. Ouça o que Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essas são palavras de vida eterna. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda iniquidade. Essas são palavras de vida eterna. Todo poder me foi dado no céu e na terra para perdoar, para salvar,
para trazer homens e mulheres ao céu. São palavras invariáveis, que não mudam, que não podem ser derrubadas. São palavras maravilhosas que só Jesus Cristo pode dizer a uma pessoa que pela primeira vez, de todo o coração, em sincero arrependimento, clama a Ele por perdão e vida eterna. Oh, as palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pense sobre essas palavras. São as palavras mais ternas e amáveis que uma pessoa pode ouvir neste mundo. São as palavras mais poderosas e capazes. Elas trazem à realidade aquilo que é dito. São palavras de vida e salvação. Não se volte a ninguém mais neste mundo. Não se volte a qualquer outra coisa nesta vida na busca por paz, por certeza, por sentido. Não busque qualquer outra mensagem além dessa mensagem das palavras do Senhor Jesus Cristo. Aqui está. Não confie em coisas passageiras, nem em si mesmo. Volte-se a Jesus nesta noite. Traga a Ele as tuas palavras, palavras de arrependimento, palavras de entrega, palavras de grande desejo de perdão e salvação. Ouça essas palavras de Pedro no versículo 69, quão tremendo é ouvir isso. E nós, diz Pedro, temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Eles ouviram as palavras de Jesus. Eles viram o poder do Salvador. Eles conheceram o caráter divino do Senhor. E então eles declararam isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo, que deixou o céu e a sua corte celeste e a sua glória, sendo adorado por milhões e milhões de anjos, e tomou um corpo e uma natureza humana para ser um homem como nós, porém sem pecado, para como um homem morrer e entregar a sua vida como um sacrifício. Essa é a carne que Ele te oferece nessa noite. O seu perdão, os seus méritos, a sua obra na cruz do Calvário, para sofrer, para morrer uma morte cruciante de dor e agonia, para ser o representante diante do Pai de milhões de pessoas que um dia se voltariam a Ele pela fé, em verdadeiro arrependimento. Viram a Jesus, creram em Jesus, um homem naquela cruz, naquele dia, a sua vida entregue para salvar. E você crê em Jesus Cristo, que pode falar palavras de vida e perdão à tua alma. Então você vem a Ele. E você confessa diante dEle a tua iniquidade. E você pede a Ele por vida e por perdão. E assim que você vem a Jesus, você se entrega. E é assim que você vem a Jesus, com humildade, como um pecador, como alguém necessitado, como alguém que reconhece e confessa as tuas transgressões, e você se submete e entrega a tua vida a Ele por inteiro nessa hora, e você diz a Ele: Senhor, salva e transforma a minha vida. E se você fizer isso de todo o coração, pela primeira vez, como nunca antes, uma entrega completa e sincera, então você o encontrará pela primeira vez. E você ouvirá palavras de vida eterna na tua alma. E você saberá que Ele te ouviu e que Ele aceitou o teu arrependimento pela maneira em que Ele irá transformar a tua vida e pela paz que Ele irá te dar. Amigos, você precisa de Jesus Cristo e nenhum outro. Você necessita dessas palavras que comuniquem vida dentro de tua alma ainda hoje. Ouça essas palavras e eu concluo por aqui, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós além de ti? Tu tens as palavras da vida eterna.